O sol se escondia lentamente atrás das colinas quando o velho carro de André subia, rangendo, a estrada de terra batida que levava ao sítio da família. O ar da serra estava frio e úmido, e o cheiro de mato molhado se misturava ao aroma distante de lenha queimada vindo de alguma casa isolada lá embaixo. Dentro do carro, o silêncio era quase absoluto. Pedro, no banco do passageiro, observava pela janela as cercas enferrujadas, as árvores retorcidas pelo vento e os mesmos campos que, anos atrás, ele e o irmão atravessavam correndo atrás de borboletas. Agora, aquele cenário de infância parecia um retrato desbotado, e o motivo do retorno pesava mais do que qualquer lembrança boa. A mãe havia partido, e com ela, parecia ter ido embora o último elo que os ligava àquele lugar. Caramelo, o cachorro de pelo dourado e olhar sereno, viajava deitado no banco de trás, mas quando o carro se aproximou do portão do sítio, levantou-se e começou a abanar o rabo. Ele reconheceu o caminho. Os irmãos se entreolharam e, pela primeira vez desde o enterro, esboçaram um pequeno sorriso, triste, nostálgico, mas sincero. O portão ainda era o mesmo, de madeira rachada, coberto por trepadeiras que o tempo havia engolido. André desceu do carro, empurrou com força, e o som do ferro contra o chão ecoou pelo vale, rompendo o silêncio que envolvia o lugar. O sítio estava quieto, mas não vazio. Era como se as paredes guardassem segredos e lembranças, observando em silêncio o retorno de quem um dia partiu. O casarão antigo, com suas janelas lascadas e o telhado de telhas vermelhas cobertas de musgo, parecia olhar para os dois homens como um velho amigo que não sabia se devia sorrir ou chorar. Pedro respirou fundo e, por um instante, jurou sentir o cheiro do café da mãe vindo da cozinha. Aquele cheiro que sempre anunciava um novo dia, mesmo nas manhãs mais difíceis. Eles caminharam até a varanda, onde o vento fazia ranger o piso de madeira. O tempo parecia ter parado ali. O mesmo banco de madeira em que o pai costumava se sentar ainda estava encostado na parede, coberto de poeira. A cortina da sala balançava levemente, como se o ar trouxesse lembranças vivas. Caramelo farejava cada canto, latindo baixinho, como se chamasse por alguém que já não estava mais ali. André passou a mão pela parede e sentiu a aspereza da tinta descascando. A gente devia ter voltado antes, murmurou, com a voz embargada. Pedro apenas assentiu, com os olhos marejados. O entardecer deu lugar à penumbra, e o som dos grilos começou a dominar o ar. Eles entraram na casa. O chão de tábuas rangeu sob os passos, e uma camada grossa de pó cobria tudo. Havia teias nos cantos, móveis velhos, retratos amarelados, e o cheiro agridoce de tempo esquecido. No centro da sala, sobre a mesa, ainda repousava um vaso rachado com flores secas, talvez as mesmas que a mãe colocara ali no último dia antes de adoecer. Pedro aproximou-se e tocou o vaso com cuidado, como se o gesto pudesse resgatar algo do passado. Caramelo correu para o corredor dos fundos, farejando cada porta. Parou diante de uma trancada e começou a arranhar, inquieto. André chamou, mas o cachorro não respondeu. Apenas olhava fixamente para a madeira, com orelhas em pé e o rabo abaixado. "Que foi, menino?" perguntou André, enquanto Pedro observava, intrigado. Aquela porta, ambos lembravam, era o antigo quarto que a mãe mantinha sempre fechado. Ela dizia que havia coisas ali que deveriam ficar como estavam. O vento soprou mais forte, fazendo a janela bater. Os irmãos se entreolharam, um misto de arrepio e curiosidade percorrendo o corpo. O sítio, silencioso e imenso, parecia sussurrar histórias que o tempo não conseguiu apagar. Lá fora, o céu escurecia, tingido por tons de violeta e cinza. E enquanto Caramelo continuava parado diante da porta, o peso da ausência se misturava à estranha sensação de que algo, naquele lugar esquecido, ainda estava vivo, esperando para ser descoberto. A manhã seguinte nasceu coberta por uma névoa, espessa, que se espalhava como um véu sobre o vale. O sítio, envolto em silêncio, parecia acordar de um sono muito longo. O orvalho brilhava nas folhas das bananeiras, e o ar gelado da serra fazia os pulmões arderem a cada respiração. André saiu primeiro, ainda com a jaqueta surrada sobre os ombros, e ficou um tempo parado na varanda, observando o horizonte. O campo que antes era repleto de vida, galinhas ciscando, ovelhas pastando, o cheiro de lenha queimando vindo da cozinha, agora estava vazio, tomado por mato alto e um silêncio quase incômodo. Só se ouvia o canto distante de um galo e o murmúrio de um riacho escondido entre as pedras lá embaixo. Pedro apareceu logo atrás, segurando uma vassoura velha. "Vai dar trabalho", disse, olhando em volta,
E a frase soou mais como um desabafo do que como uma constatação. André assentiu, sem responder. Ambos sabiam que o recomeço não seria simples. As janelas estavam cobertas por uma grossa camada de poeira e teias de aranha. O telhado deixava entrar filetes de luz e de chuva por entre as telhas quebradas. E o velho galinheiro, que um dia fora o coração pulsante do sítio, agora estava em ruínas, invadido por ervas daninhas e pedaços de madeira caída. Os dois passaram o dia inteiro em silêncio, limpando, varrendo, retirando entulho. O som das vassouras raspando o chão se misturava ao cantar dos pássaros que começavam a retornar, curiosos. André encontrou a velha chaleira de ferro da mãe, coberta de ferrugem, esquecida sobre o fogão a lenha. Limpou-a com cuidado, como se aquele objeto guardasse parte da presença dela. Pedro, por sua vez, descobriu um velho baú com roupas e panos costurados à mão, todos com o cheiro agridoce do tempo. Cada detalhe era um lembrete de que aquele lugar havia sido lar, e que agora, para voltar a sê-lo, precisaria de paciência e coragem. O isolamento se impunha a cada instante. Não havia vizinhos por perto. A casa mais próxima ficava a quase 3 quilômetros do outro lado da colina. O sinal de celular não chegava, e a estrada que dava acesso ao sítio se tornava quase intransitável quando chovia. À noite, o frio era cortante. Eles dormiam em colchões improvisados, enrolados em cobertores antigos, enquanto o vento batia nas janelas e fazia as portas tremerem. O som do riacho ao longe, constante e suave, era o único lembrete de que ainda havia vida por ali. No segundo dia, quando o sol finalmente apareceu entre as nuvens, André decidiu subir no telhado para substituir algumas telhas. O vento da serra soprava forte, e o cheiro de madeira úmida misturado com terra molhada parecia trazer de volta lembranças da infância. Ele se lembrava de quando ajudava o pai a consertar o mesmo telhado, enquanto a mãe cantava baixinho lá de dentro, preparando o almoço. Pedro o observava de baixo, recolhendo as telhas quebradas e empilhando-as ao lado do celeiro. Em silêncio, ambos sabiam que o trabalho pesado era uma forma de lidar com o luto, um modo de preencher o vazio deixado pela ausência. Caramelo, fiel como sempre, acompanhava cada passo. Corria pelo quintal, cheirava o chão e às vezes parava, olhando para dentro da casa, como se esperasse ver a mãe saindo da cozinha com um prato de restos de comida. O cachorro parecia sentir o mesmo peso da solidão, mas também trazia algo que os irmãos ainda não tinham encontrado. Um certo consolo silencioso, uma esperança instintiva que só os animais carregam. À tarde, enquanto limpavam o galpão, Pedro encontrou o velho banco de put, madeira onde o pai costumava afiar as ferramentas. Sentou-se ali por um momento, ofegante, e observou o cenário ao redor. O mato alto, o cheiro de poeira levantando no ar, o som do vento passando pelas árvores. Tudo parecia imenso e, ao mesmo tempo, pequeno demais diante da saudade. Ela amava esse lugar, disse de repente, quebrando o silêncio. André, do outro lado do galpão, parou de trabalhar e respondeu apenas com um olhar. Não havia muito o que dizer. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e lilás, o sítio parecia outro. Ainda velho, ainda cansado, mas com um brilho novo. As janelas já estavam limpas, o chão varrido, e uma fogueira improvisada crepitava no quintal. André acendeu a velha lamparina da mãe e a colocou na janela, como ela fazia todas as noites. O gesto simples fez o coração dos dois apertar. Era como se a chama trouxesse um pouco da presença dela de volta. A noite caiu devagar. O vento frio soprou pelas frestas e o som dos grilos preencheu o silêncio. André e Pedro se sentaram perto da fogueira com Caramelo deitado entre eles. Ninguém falava. Olhavam as brasas dançando e, de tempos em tempos, uma lembrança surgia. O riso da mãe, o cheiro do pão de milho assando, o som do rádio antigo tocando modas sertanejas. Era como se o passado estivesse ali, apenas esperando para ser reavivado. O isolamento, que antes parecia sufocante, começava a revelar outra face, a do reencontro. Na solidão da serra, cercados por frio, silêncio e lembranças, os dois irmãos sentiam o peso da perda, mas também o início de algo novo. O sítio, aos poucos, deixava de ser um lugar esquecido para se tornar novamente um lar. Mas havia algo ainda por vir, algo que a casa parecia guardar com teimosia. No fundo do corredor, aquela porta fechada permanecia intacta, como uma fronteira entre o presente e o que ficou para trás. E embora nenhum dos dois tivesse coragem de abri-la, sabiam que mais cedo ou mais tarde, o silêncio do sítio os levaria até lá. Caramelo. Parecia sentir o que os irmãos não conseguiam dizer em voz alta.
Desde o momento em que André e Pedro voltaram ao sítio, o cachorro andava inquieto, farejando cada canto como se procurasse por algo que o tempo tivesse escondido. Era um vira-lata robusto, de pelo dourado queimado de sol e olhar sereno, mas havia nele uma melancolia silenciosa, a mesma que pairava sobre a casa e seus donos. Quando os irmãos chegaram, ele foi o primeiro a correr até o portão enferrujado, abanando o rabo, latindo, entre alegria e desespero, como se dissesse: "Eu esperei vocês." Desde então, Caramelo não se afastava. Acompanhava André até o galpão, seguia Pedro até o poço, dormia ao lado da porta da cozinha. À noite, deitava-se diante do quarto onde a mãe dormia antes de morrer, agora trancado, e ficava ali, em silêncio, com as orelhas levantadas, como se escutasse passos vindos de dentro. Era impossível não reparar nisso. Pedro chegou a comentar, uma noite, enquanto alimentava o cachorro com restos de feijão e farinha. Ele sente falta dela. Parece que ainda espera a mãe abrir a porta e chamar para dentro. André, sentado ao lado da fogueira, apenas olhou para o cão e assentiu. Sabia que havia verdade naquelas palavras. Durante o dia, Caramelo se mostrava inquieto. Corria pelo quintal, cavava buracos perto das roseiras que a mãe tanto cuidava, farejava o chão e depois voltava, com o focinho sujo de terra, como se tivesse desenterrado uma lembrança. André o observava em silêncio. Aquelas roseiras, já quase secas, eram o orgulho de Dona Helena, flores vermelhas e brancas que ela cultivava com paciência e amor. Agora, o cachorro as rodeava com cuidado, cavando sempre no mesmo ponto, próximo ao velho banco de madeira onde ela costumava se sentar para costurar. Um dia, intrigado, André resolveu ver o que ele tanto procurava. Ajoelhou-se e começou a retirar a terra com as mãos. No fundo, encontrou uma pequena caixa de metal enferrujada. Dentro dela, uma aliança simples. Uma foto amarelada dos 3 irmãos ainda crianças e uma carta dobrada, já quase ilegível. O coração de André apertou. Chamou Pedro, e os dois ficaram ali, imóveis, olhando aquele pequeno tesouro esquecido. Como ele sabia? Perguntou Pedro com a voz embargada. Caramelo, deitado ao lado, abanava o rabo devagar, com o olhar tranquilo, como se sua missão estivesse cumprida. A carta, escrita pela mãe, falava sobre esperança. Dizia que, se algum dia eles se sentissem perdidos, deveriam voltar para o sítio, porque ali, o amor dela sempre os esperaria. As palavras, manchadas pela umidade, soavam como um eco distante de algo que nunca havia morrido. Mas o comportamento do cachorro não parou por aí. Às vezes, ele corria até o galpão, parava diante da porta e latia, rosnando baixo, como se pressentisse alguma presença. Outras vezes, se recusava a entrar em determinados cômodos, especialmente o quarto da mãe. Quando André tentou abrir a porta certa manhã, Caramelo se postou diante dela, emitindo um som estranho, um misto de choro e aviso. O cão olhava fixamente para dentro, os pelos do dorso arrepiados, e depois se afastava, como quem respeita algo sagrado. Pedro, curioso, começou a notar um padrão. "É como se ele soubesse onde não devemos mexer", comentou certa vez. André respondeu com um meio sorriso, sem esconder o arrepio. Havia algo na forma como o cachorro se movia pela casa, quase como se conhecesse seus segredos, como se lembrasse de coisas que os 2 irmãos haviam esquecido. Às vezes, ao entardecer, Caramelo se deitava no meio do quintal e olhava fixamente para o horizonte, orelhas em pé, como se esperasse alguém voltar pela estrada de terra. Era uma cena tão humana, tão carregada de sentimento, que os irmãos não sabiam se riam ou choravam. Com o passar dos dias, o cachorro se tornava o elo entre o presente e o passado. Cada movimento dele parecia reacender uma lembrança. Quando André acendia o fogão a lenha, Caramelo deitava-se ao lado, no mesmo canto onde costumava dormir quando a mãe cozinhava. Quando Pedro ia buscar lenha, ele corria na frente, guiando o caminho por entre o mato como fazia quando era filhote. À noite, os 3, 2 homens e um cão, se reuniam ao redor da fogueira no quintal. O crepitar das brasas preenchia o silêncio, e de alguma forma, aquele som se misturava ao bater compassado da cauda de Caramelo no chão, um ritmo constante e reconfortante. Uma madrugada, André acordou com o barulho de passos leves e arranhões na porta. Abriu os olhos e viu o cão parado na soleira, olhando fixamente para o corredor escuro. "O que foi, menino?" murmurou, mas o cachorro não se moveu. Seguiu o olhar dele e percebeu que a luz da lamparina, deixada acesa na sala, tremia de forma irregular, projetando sombras nas paredes. O ar parecia mais frio.
O silêncio mais pesado. André levantou-se, pegou a lamparina e caminhou até o corredor, com o cachorro ao lado. O vento fazia as janelas baterem suavemente. No fim do corredor, a porta do quarto da mãe permanecia fechada, mas agora parecia diferente, como se algo ali esperasse por eles. Na manhã seguinte, Caramelo voltou a cavar, dessa vez perto do galpão. Pedro o observava de longe, enquanto André consertava uma cerca. Será que ele está tentando mostrar mais alguma coisa? Perguntou. André respirou fundo, sem responder. O cão parecia inquieto, andando de um lado para o outro, farejando o chão e depois olhando para os irmãos, como se pedisse que o seguissem. Havia algo de instintivo, quase sobrenatural, em seus gestos. O dia passou devagar, e o pôr do sol tingiu o céu de um vermelho profundo. Caramelo deitou-se novamente diante da porta do quarto da mãe, com a cabeça entre as patas, olhando fixamente para ela. Pedro se aproximou e passou a mão em seu pelo. Tá aguardando o quê, hein, companheiro? Perguntou com um sorriso triste. O cachorro levantou o olhar, e naquele instante, algo em seus olhos fez Pedro se calar. Era como se dissesse sem palavras: ainda não é hora. Aquela noite, o vento soprou mais forte do que o normal. As janelas tremiam, as telhas rangiam, e o velho relógio de parede marcou as horas com um som grave e lento. André e Pedro mal conseguiram dormir. No fundo, sentiam que algo estava prestes a acontecer. Caramelo, mais uma vez, permaneceu acordado, sentado diante da porta fechada, em silêncio, como um guardião. E embora os irmãos ainda não entendessem, sabiam que aquele cachorro não estava apenas lembrando o passado. Ele parecia guardar o caminho para algo que ainda estava por ser descoberto. Algo que, escondido atrás daquela porta há tantos anos, começava a chamar por eles, noite após noite. O dia amanheceu enevoado, com o ar da serra úmido e pesado. A neblina se arrastava entre as árvores, engolindo parte do quintal e tornando o sítio quase silencioso. Apenas o som distante de um galo rompendo o frio e o farfalhar das folhas quebravam o silêncio. Pedro acordou primeiro, e ao sair da cozinha, encontrou Caramelo inquieto, andando de um lado para o outro no corredor dos fundos. O cachorro rosnava baixo, orelhas em pé, como se tivesse farejado algo incomum. André, ainda sonolento, apareceu logo depois, esfregando os olhos. Que foi, bicho? Perguntou, mas o cão não parava. Andava em círculos, olhava para os irmãos, voltava para o mesmo ponto, uma porta antiga de madeira escura que ficava nos fundos da casa. Era uma porta que os dois conheciam bem, mas a qual nunca se atreveram a se aproximar. Desde pequenos, a mãe deixava claro que aquele quarto era proibido. Ali não se entra, dizia Dona Helena, sempre com o mesmo tom firme, sem dar explicações. Quando eram crianças, os meninos até se desafiavam. Quem chegasse mais perto da porta sem correr de medo ganhava. Mas nunca tiveram coragem de tocá-la. O tempo passou, a vida mudou, e aquele espaço permaneceu ali, intocado, como se guardasse algo que o tempo não tinha permissão para tocar. Agora, Caramelo estava diante dela, latindo insistentemente, as patas, arranhando a madeira. André se aproximou devagar. O trinco enferrujado, coberto por uma camada grossa de poeira, indicava que ninguém havia tentado abri-lo há muito tempo. Pedro, com a voz tensa, murmurou: será que ele está sentindo o cheiro de algum bicho? André balançou a cabeça, indeciso. Havia algo no ar. Algo que não era apenas curiosidade. O vento que soprava pela janela do corredor parecia mais frio, e o som do cachorro ecoava de um jeito estranho dentro da casa. Os irmãos trocaram um olhar silencioso. Pedro tentou rir, mas o som saiu fraco. A gente devia deixar pra lá, disse, recuando um passo. Mas André, que sempre fora o mais racional, permaneceu firme. Não, se o Caramelo tá insistindo, é porque tem alguma coisa. E se for perigoso? Ou se tiver algum bicho morando aqui dentro? A gente precisa saber. Pegou a lanterna velha que ficava pendurada na parede e se aproximou da porta. Passou a mão pela superfície áspera, sentindo as farpas da madeira sob os dedos. O cheiro era diferente. Um odor de mofo misturado a algo antigo, como papel queimado e lembranças. Vai, abre logo, disse Pedro, num tom que misturava medo e curiosidade. André respirou fundo e girou a maçaneta. A fechadura gemeu, resistindo, até que, com um estalo seco, cedeu. Um vento frio escapou de dentro, como se o próprio quarto exalasse o tempo guardado ali. O ar que saiu era denso, pesado, trazendo o cheiro agridoce de coisas esquecidas. Madeira úmida, tecido velho, talvez flores mortas há muito. A lanterna tremia nas mãos de André. O feixe de luz atravessou a escuridão e revelou o interior do cômodo.
Um espaço pequeno, tomado por sombras e teias. O chão estava coberto de pó espesso, que se ergueu no ar como uma névoa quando eles deram o primeiro passo. Caramelo entrou primeiro, farejando tudo. A cauda baixa, o corpo tenso. Os irmãos o seguiram, cada passo rangendo no assoalho. À medida que os olhos se acostumavam à penumbra, começaram a distinguir os contornos de móveis antigos. Uma penteadeira com o espelho rachado, uma cama coberta por um lençol acinzentado, uma cadeira tombada ao lado. No canto, uma arca de madeira escura com o fecho entreaberto parecia guardar algo que esperava ser encontrado. Pedro passou a mão pelo móvel, deixando um rastro limpo no pó. Faz quantos anos será que isso aqui tá fechado? Perguntou, a voz baixa. André não respondeu. Caminhou até a parede e viu algo que o fez parar. Sobre a pintura descascada, havia marcas, pequenas, irregulares, como se alguém tivesse passado os dedos na poeira e desenhado formas. Eram traços quase apagados, mas ainda visíveis, lembrando desenhos infantis. Casinhas, árvores, duas figuras pequenas de mãos dadas. André engoliu em seco. Fomos nós, sussurrou. A gente desenhou isso quando era pequeno. O silêncio que se seguiu foi pesado. O som do vento batendo contra as janelas soou mais distante, abafado. Pedro se aproximou da arca, hesitante. Será que tem alguma coisa aqui dentro? André assentiu, e juntos, empurraram a tampa. A madeira rangeu alto, e um cheiro forte de papel envelhecido e tecido guardado escapou. Dentro, havia roupas antigas, um álbum de fotos e uma pequena caixa de lata. Caramelo, deitado perto deles, observava em silêncio, o olhar atento, como se esperasse aquele momento. Pedro pegou o álbum e começou a folhear. As fotos amareladas mostravam cenas do passado. O pai, ainda jovem, sorrindo ao lado da mãe, os meninos brincando perto do rio, o sítio, verde e vivo, como era antes. Mas entre as páginas havia algo que chamou a atenção, uma fotografia em preto e branco diferente das outras. Nela aparecia a mãe, muito jovem, com um homem que eles não reconheciam. Estavam em frente à mesma casa, mas o semblante dela parecia distante, tenso. Quem será ele? Perguntou Pedro. André não respondeu, mas seu rosto ficou pálido. Na caixa de lata, encontraram cartas, bilhetes dobrados e uma pequena chave de ferro, escurecida pelo tempo. André pegou-a e a girou entre os dedos. Será que é daqui? Perguntou, olhando para o armário trancado no canto. Pedro assentiu, engolindo seco. O som do vento pareceu se intensificar, e Caramelo começou a rosnar baixinho, encarando o móvel. Os irmãos trocaram um olhar. A tensão era quase palpável. André se aproximou do armário, inseriu a chave e, com um leve estalo, o trinco se soltou. Um rangido baixo preencheu o quarto quando ele abriu as portas. Dentro, pendiam vestidos antigos, cobertos de pó e traças. Mas entre eles havia algo que destoava. Uma caixa de sapato coberta por um pano bordado. Ao retirar o tecido, André percebeu que aquele bordado era familiar. O mesmo ponto, o mesmo desenho de flores que a mãe usava nas toalhas de mesa. Pedro se aproximou, o coração batendo acelerado. Isso era dela, murmurou. André abriu a caixa. Dentro havia objetos simples, mas carregados de significado. Uma fita de cabelo, um colar com um pingente em forma de coração e um envelope fechado com cera vermelha. O nome Helena estava escrito na frente, numa caligrafia masculina. André sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Aquilo era algo que a mãe nunca quis que eles vissem. Pedro olhou para ele nervoso. A gente devia abrir? André hesitou por um instante. O silêncio do quarto parecia esperar pela resposta. Caramelo, sentado ao lado, observava fixamente o envelope, o rabo imóvel. Do lado de fora, o vento soprava mais forte, fazendo a janela bater contra a parede. André inspirou fundo, e o som de sua respiração ecoou, na sala vazia. Então, com as mãos trêmulas, começou a romper o lacre. Mas antes que pudesse ler o conteúdo, um barulho vindo do sótão fez os dois se virarem ao mesmo tempo. Um estalo seco, como se algo pesado tivesse se movido lá em cima. Caramelo latiu, correndo até o canto da porta, rosnando para o teto. André e Pedro se entreolharam, o coração disparado. Algo, naquele momento, lhes dizia que o que acabavam de encontrar era apenas o começo, e que o verdadeiro segredo do quarto fechado ainda estava por vir. O quarto fechado exalava um cheiro profundo de passado, um misto de madeira envelhecida, poeira e papel antigo que parecia impregnar cada fibra do ar. André segurava o envelope com a caligrafia do pai, ainda trêmulo,
enquanto Pedro se aproximava do baú de madeira escura que dominava um canto do cômodo. O baú era pesado, com marcas de tempo e de mãos que há muito não o tocavam. Uma placa de ferro enferrujado carregava o nome do pai, Luiz, gravado à força, lembrando que, mesmo ausente, ele ainda deixava sua presença ali, silenciosa, quase espectral. Ao abrir o baú, o rangido metálico do fecho ecoou pelo quarto, quebrando o silêncio carregado, e o que veio à tona parecia mais do que objetos. Eram fragmentos de vidas congeladas no tempo. Dentro, as roupas antigas estavam dobradas com cuidado, como se cada pedaço de tecido guardasse histórias de momentos que ninguém mais vivia lembrando. Havia um sobretudo de lã, gasto pelo uso, que ainda carregava o cheiro de Luiz, misturado ao perfume da mãe, Helena. André passou a mão no tecido e sentiu um calor estranho, uma mistura de nostalgia e dor, lembrando-se das histórias que a mãe contava sobre o pai desaparecido, do homem que amou e que nunca voltou, deixando para trás filhos que cresceram entre saudade e silêncio. Pedro, ao abrir uma caixa menor dentro do baú, encontrou cartas amareladas, todas lacradas com cera, guardadas em ordem cronológica. O envelope mais antigo estava datado de anos antes do desaparecimento de Luiz, mas mesmo assim, a caligrafia carregava a urgência de quem queria permanecer presente, de quem queria se fazer lembrado mesmo à distância. As fotografias, espalhadas pelo baú como sementes de memórias, mostravam cenas antigas. O pai sorrindo com a mãe, os meninos ainda crianças, abraçados, no quintal do sítio que agora parecia abandonado. Uma imagem em especial chamou a atenção de André. A mãe jovem, abraçada a Luiz, e ao fundo, o galpão que eles conheciam bem, o mesmo, que Caramelo tantas vezes farejara como se guardasse segredos invisíveis. André percebeu que cada objeto ali carregava não apenas memórias felizes, mas também lembranças de dor, de partidas inesperadas e da solidão que se seguiu. Pedro, segurando uma das cartas, começou a ler em voz baixa, e as palavras soavam como ecos de um passado que voltava para assombrá-los e, ao mesmo tempo, confortá-los. Entre os objetos, uma caixa menor, quase escondida, continha medalhas e pequenos pertences do pai que nunca haviam sido mencionados. Havia também um pequeno caderno de anotações, suas páginas amareladas pelo tempo e pelo silêncio, que revelava pensamentos, planos interrompidos e cartas que nunca chegaram a ser enviadas. André sentiu o coração apertar ao folhear aquelas páginas. Cada palavra era carregada de saudade, arrependimento e amor. Ali estava a prova de que, mesmo ausente fisicamente, Luiz tentara deixar rastros de sua existência, pedacinhos de si que poderiam continuar vivos através dos filhos. Pedro encontrou uma pequena caixa de madeira com bordados semelhantes aos das toalhas da mãe. Dentro dela havia uma série de bilhetes curtos, mensagens que nunca haviam sido entregues, destinadas a momentos futuros que nunca aconteceram. Cada bilhete era uma cápsula de emoção, pequenas confissões e lembranças que revelavam um lado da família que os irmãos desconheciam. A vulnerabilidade do pai, a força silenciosa da mãe e a solidão que marcaram cada decisão tomada. André percebeu, olhando para os dois irmãos ao redor do baú, que aquilo não era apenas um reencontro com objetos, mas uma viagem profunda pelos segredos que moldaram suas vidas. Caramelo, deitado ao lado do baú, olhava atento, quase como se reconhecesse cada memória que surgia diante dos irmãos. O cachorro latiu baixinho, como se aprovasse a descoberta, e então se levantou para cheirar um envelope mais antigo, guardado embaixo das roupas. O ar parecia vibrar com os sentimentos que pairavam ali. Amor não dito, ausências dolorosas, memórias esquecidas que agora voltavam à superfície. André sentiu lágrimas escorrerem, mas não havia vergonha nesse choro. Era o peso do passado sendo confrontado, e a consciência de que, embora a mãe tivesse partido, eles agora tinham a oportunidade de reconstruir a história que ela tanto protegeu. Cada fotografia, cada carta, cada peça de roupa parecia encaixar-se como peças de um quebra-cabeça emocional que contava não apenas a história da família, mas também da própria infância deles. Descobrir os segredos escondidos do pai, perceber a dor e o amor contidos em cada item, fez com que André e Pedro sentissem uma conexão mais profunda, não apenas entre si, mas também com a mãe que havia cuidado deles e com o pai que havia desaparecido, deixando apenas rastros que agora podiam finalmente compreender. O quarto, antes misterioso e temido, transformava-se em um santuário de lembranças, um espaço onde passado e presente se encontravam. A cada objeto tocado, a cada memória despertada,
Os irmãos percebiam que aquela viagem pelo tempo lhes oferecia mais do que respostas sobre a ausência do pai. Oferecia a chance de entender a complexidade da vida, o peso das escolhas e o amor que sobrevive mesmo às maiores perdas. Caramelo deitou-se entre eles quase como guardando aquelas memórias, e o vento que entrava pela janela batia nas cortinas, trazendo consigo o aroma úmido da serra, misturado ao perfume antigo da mãe, como se o próprio sítio estivesse testemunhando a reconciliação silenciosa entre passado e presente. André olhou para Pedro, que segurava uma das fotos antigas com mãos trêmulas, e disse baixinho: "A gente precisava ver isso. Agora entendemos tanta coisa." Pedro assentiu, e juntos perceberam que aquele quarto escondia muito mais do que objetos. Guardava o coração da família, seus segredos, suas dores, e a esperança de que, mesmo após anos de silêncio, ainda era possível se reconectar com as memórias e com aquilo que realmente importava. Caramelo latiu uma vez, baixo, quase convocando-os a continuar explorando, como se pressentisse que o que encontraram era apenas o início de algo ainda maior, um segredo ainda mais profundo que o quarto guardava em suas sombras e que estava prestes a ser revelado. O silêncio que envolvia o sítio parecia agora menos pesado, menos ameaçador, como se o próprio ar tivesse absorvido as memórias guardadas no quarto fechado e, em resposta, oferecesse aos irmãos um sopro de renovação. André olhou ao redor, vendo Pedro sentado no chão, com uma das cartas antigas em mãos, o rosto ainda marcado pela mistura de surpresa e emoção, mas agora também iluminado por algo novo: compreensão. Aquelas memórias que antes eram sombras agora se transformavam em pontes invisíveis, conectando o passado de perdas e ausências com a possibilidade de reconstrução. Caramelo circulava pelo quarto, farejando cada canto, abanando o rabo, quase celebrando junto com eles a nova energia que surgia ali. O cachorro, que tantas vezes fora guardião silencioso das lembranças da mãe e do pai, agora parecia personificar o elo entre o ontem e o amanhã, lembrando aos irmãos que não estavam sozinhos, mesmo que por muito tempo tivessem acreditado nisso. André respirou fundo, sentindo o ar denso de memórias misturar-se ao aroma fresco do mato que entrava pela janela aberta. Ele se aproximou de Pedro e, pela primeira vez em anos, permitiu-se falar sobre as mágoas que carregavam, sobre os ressentimentos pequenos e grandes, que se acumulavam desde a morte da mãe. As palavras saíram com dificuldade, entrecortadas por pausas, mas cada frase parecia dissolver um pouco da tensão que os envolvia. Pedro respondeu com a mesma sinceridade, e no momento em que suas vozes se encontraram, uma sensação de alívio percorreu ambos, como se a casa, com seus buracos no telhado e suas paredes gastas, estivesse testemunhando um pacto silencioso de união renovada. A descoberta do quarto antigo tornou-se mais do que uma aventura ou um mistério solucionado. Era um ponto de virada emocional. André percebeu que as escolhas da mãe, que por tanto tempo lhe pareceram duras ou incompreensíveis, agora tinham sentido. Helena havia protegido não apenas o passado, mas também o futuro de seus filhos, guardando segredos que agora permitiam que eles compreendessem a força do amor, a complexidade das decisões e a importância da paciência e da empatia. Pedro, por sua vez, sentiu que podia finalmente soltar o peso de perguntas sem resposta, abraçando a memória da mãe não como uma ausência dolorosa, mas como uma herança de força e cuidado. O trabalho de reconstrução do sítio começou quase naturalmente, com gestos simples, mas cheios de significado. André e Pedro limparam o chão do galpão, retirando folhas secas e galhos quebrados. Repararam pequenas janelas que rangiam com o vento frio das madrugadas e começaram a cuidar do jardim que a mãe tanto amava, replantando flores que pareciam adormecidas, esperando apenas alguém que acreditasse nelas para florescer novamente. Cada gesto de cuidado com a casa e com o terreno parecia refletir a transformação interna que os irmãos estavam vivendo. O espaço físico, marcado pelo abandono e pelo tempo, tornava-se um reflexo do renascimento emocional que acontecia dentro deles. Caramelo continuava ao lado dos irmãos, às vezes deitado no chão próximo ao baú, outras vezes correndo pelo quintal com entusiasmo contido, como se percebesse cada mudança. O cachorro se tornava símbolo de continuidade, um lembrete de que, mesmo após a dor e o isolamento, havia possibilidade de alegria, de conexão e de cuidado mútuo. Cada latido, cada movimento, cada gesto de fidelidade parecia reforçar a mensagem silenciosa de que a família podia se reerguer, não apesar do passado, mas junto com ele, usando a memória das perdas como combustível para a reconstrução. As noites no sítio passaram a ter um clima diferente.
O vento ainda soprava frio pelos buracos do telhado, mas agora não assustava. O som distante do riacho, antes apenas melancólico, tornou-se uma melodia de esperança, lembrando-os da persistência da vida e da força da natureza que os cercava. Sentados lado a lado na varanda, olhando as estrelas da serra que pareciam mais próximas, André e Pedro conversavam sobre planos, sobre sonhos que antes haviam guardado em silêncio, e sobre a vontade de transformar aquele espaço em algo que fosse deles, mas também uma homenagem à mãe e ao pai que tanto amaram. O isolamento, que antes parecia um fardo, agora se revelava como oportunidade. Cada manhã no sítio trazia novos desafios, mas também novas conquistas. Uma porta consertada, um canteiro de flores recuperado, uma refeição simples preparada juntos. A rotina do dia a dia, antes marcada pela ausência e pelo silêncio, tornava-se instrumento de aprendizado e conexão, fortalecendo os laços entre irmãos e entre eles e o espaço que agora começavam a chamar de lar. Cada gesto de cuidado, cada lembrança reavivada, era como se plantassem não apenas flores e vegetação, mas também raízes emocionais que os mantinham firmes diante das adversidades. À medida que os dias passavam, o sítio começou a refletir o crescimento interior de André e Pedro. A natureza ao redor, antes descuidada e silenciosa, parecia responder ao cuidado dos irmãos. Brotos surgiam nos canteiros, o perfume das flores se espalhava pelo ar úmido da serra, e até os pássaros pareciam retornar com mais frequência, trazendo vida a um espaço que parecia adormecido. Caramelo, correndo entre as árvores e o quintal, lembrava-os de que a alegria podia ser simples, mas profunda, e que o amor e a presença, mesmo que silenciosos, eram capazes de transformar não apenas lugares, mas corações. Naqueles dias de trabalho e memória, André e Pedro perceberam que o sítio, com suas paredes antigas e telhado gasto, não era apenas um espaço físico, mas um refúgio emocional, um ponto de partida para a reconstrução de suas vidas. O passado, tão pesado e doloroso, começava a se transformar em base para o futuro. O quarto fechado, agora aberto, era símbolo de que segredos podem revelar não apenas dor, mas também força, que lembranças podem ser combustível para recomeços, e que, mesmo após perdas profundas, os laços entre irmãos e a presença silenciosa de quem amamos podem iluminar o caminho para dias de esperança. Enquanto o sol se punha na serra, tingindo o céu de laranja e roxo, André olhou para Pedro, que sorria pela primeira vez sem o peso da tristeza nos olhos, e percebeu que o sítio deixava de ser apenas memória para se tornar promessa. Cada canto, cada objeto recuperado, cada gesto de cuidado, tudo se transformava em elo entre passado e futuro, dor e superação, silêncio e vida. Caramelo latiu uma vez, alegre e firme, como se confirmasse a nova ordem do lar, que a partir daquele momento, o recomeço não era apenas possível, mas inevitável, e que juntos poderiam reconstruir não só a casa, mas também a história da família. E enquanto a noite caía e as sombras alongavam-se pelos cantos do sítio, os irmãos sentiram pela primeira vez em muito tempo que o lugar não era apenas lembrança do que perderam, mas também promessa do que poderiam criar. Uma vida renovada, enraizada em amor, lembrança e esperança, pronta para florescer mesmo nas montanhas silenciosas da Serra Gaúcha. Caramelo, ao deitar-se entre eles, parecia guardar aquele pacto silencioso, enquanto o vento fresco da serra soprava pelas árvores, anunciando que a verdadeira reconstrução estava apenas começando e que cada manhã traria novos segredos, novos desafios e, sobretudo, novas oportunidades de transformar memórias em futuro. O dia chegava ao fim na Serra Gaúcha, e a luz dourada do pôr do sol tingia de laranja e rosa cada árvore, cada pedra e cada canto do velho sítio da família. André e Pedro estavam sentados lado a lado no alpendre, os olhos fixos no horizonte que parecia infinito, e Caramelo deitado aos pés deles, respirando lentamente, como se compartilhasse da mesma tranquilidade que preenchia o ambiente. O vento suave que soprava pela serra trazia consigo o aroma úmido da terra, das folhas e das flores recém-plantadas, lembrando-os de que, apesar de toda a dor e abandono, a vida continuava, resistente e cheia de pequenas promessas. Cada suspiro parecia carregar memória, lembranças que haviam se escondido nos cantos da casa, no baú de madeira, nas cartas amareladas e nos objetos antigos que, agora, ganhavam um novo significado. André apoiou os cotovelos nos joelhos
e passou a mão pelo rosto cansado, sentindo o peso das últimas semanas, mas também a leveza que surgia de dentro, fruto da compreensão e da reconexão com Pedro. Ele percebeu que algumas dores, por mais profundas que fossem, tinham uma função: ensinar paciência, empatia e a importância de valorizar o que realmente importa. Pedro, por sua vez, olhava para o céu que mudava de cor, lembrando-se de todos os momentos em que se sentira perdido, isolado e incompreendido. Agora, porém, havia uma clareza silenciosa, uma sensação de que o passado não precisava mais doprimir ou confundir. Ele respirou fundo, sentindo que cada passo dado para reerguer o sítio e cuidar das memórias da mãe tinha sido também um passo para entender quem eram e como poderiam honrar a história da família. Caramelo, que durante semanas fora explorador, protetor e guardião, agora parecia simplesmente descansar, mas sua presença continuava carregada de simbolismo. Cada olhar do cachorro lembrava-os de que a fidelidade, o amor incondicional e a paciência permanecem mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. O cão havia sido testemunha de medos, descobertas e lágrimas, e naquele momento silencioso, tornava-se também guardião da paz recém-conquistada. André estendeu a mão e acariciou a cabeça do animal, sentindo a conexão silenciosa entre passado e presente, entre lembrança e recomeço, entre perda e esperança. O silêncio que os envolvia era confortável, quase sagrado, e os irmãos se permitiam ouvir não apenas os sons da natureza, mas também o eco das memórias que agora pareciam menos pesadas. André lembrou-se das primeiras vezes que pisara naquele alpendre ainda menino, quando a mãe chamava pelos filhos, e o cheiro do pão recém-assado se misturava ao perfume das flores do jardim. Ele percebeu que aquelas memórias não eram apenas nostalgia, eram lições disfarçadas, recordações que ensinavam sobre amor, cuidado e a importância de preservar laços, mesmo após a ausência de quem se ama. Pedro, com os olhos fixos na linha do horizonte, sentiu que finalmente compreendia a coragem silenciosa da mãe, que por tantos anos mantivera segredos e protegê-los de uma dor maior, esperando o momento certo para que eles pudessem entender. Enquanto o sol mergulhava lentamente atrás das montanhas, as sombras se alongavam sobre o quintal e a casa antiga. Cada detalhe do sítio, desde as janelas que rangiam até o galinheiro vazio, agora carregava um novo significado. Lembrança de superação, de esforço, de amor e de continuidade. André e Pedro sentiram que algumas portas do passado não se abrem à força, mas apenas quando estamos prontos para compreender o que a vida quis nos ensinar. O quarto antigo, o baú cheio de cartas, as fotografias e roupas guardadas, tudo isso não era apenas passado, era um convite para refletir sobre a própria vida, sobre o valor da memória e sobre a importância de seguir em frente sem esquecer de onde viemos. A noite caía devagar e a serra ganhava tons de azul profundo, pontilhada pelas primeiras estrelas que surgiam no céu. O vento continuava a soprar, trazendo consigo lembranças e promessas. E Caramelo, deitado entre os irmãos, respirava com tranquilidade, como se compreendesse que ali, naquele instante, havia paz. André colocou o braço em torno de Pedro, e ambos sentiram que, mesmo diante da perda e do silêncio que os cercava, algo essencial havia sido restaurado: a conexão com o passado, o amor que permanecia e a força para construir um futuro juntos. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, absorvendo a atmosfera da serra, o perfume da terra e a sensação de que tudo o que haviam vivido, cada dor e cada descoberta, havia preparado o caminho para aquele momento. André e Pedro entenderam que a memória não é apenas um arquivo de perdas, mas uma fonte de aprendizado e força. As lembranças guardadas no sítio, nos objetos e nas histórias da mãe, agora serviam para guiá-los, mostrar o valor da família e ensinar que, mesmo na solidão e no isolamento, é possível encontrar propósito, amor e redenção. O céu escurecia aos poucos, mas a sensação de calma e esperança que preenchia o alpendre continuava intacta. Os irmãos perceberam que a vida, assim como o sítio, precisa ser reconstruída com cuidado, paciência e dedicação. Cada gesto, cada lembrança, cada momento compartilhado com Caramelo transformava o espaço em lar novamente, e com ele transformava também seus corações. O silêncio daquela noite não era vazio, era pleno, cheio de memórias, aprendizado e uma promessa silenciosa de que o futuro poderia ser tão rico quanto o passado, se soubessem valorizar cada momento e cada lição que a vida lhes oferecia. Se a história de André,
Pedro e do fiel Caramelo tocou seu coração e fez você lembrar que o amor e a memória sobrevivem até nas casas mais silenciosas. Deixe um coração nos comentários e compartilhe com alguém que acredita na força dos laços de família. Para mais histórias emocionantes de superação, isolamento e recomeços, inscreva-se no canal e ative o sininho.